tudo certo. Bem, o que nós chamamos de pecado original é, na verdade, um intrincado jogo de mitos, e nós vamos ter que entrar neste mundo mítico tentando decifrá-lo da maneira que a nossa possibilidade seja capaz. Então, já antecipadamente peço aqui desculpas pelas minhas limitações, porque o mito é verdadeiro. Nós sabemos que o mito não é uma mentira, né? O mito é uma maneira especial de contar uma verdade, escondendo algo que é muito importante. Então, nós temos na nossa Bíblia Sagrada que é o que mais nós conhecemos, nós temos dois mitos, Gênesis 1 e Gênesis 2. Esses dois mitos são extremamente diversos, né? Porque, entre outras coisas, tudo o que, quer dizer, o Criador, no mito em que ele é chamado de Elohim, tudo que ele faz, ele olha e diz e viu que era bom. E tudo que, no final, aí cria o homem e a mulher iguais em dignidade e direitos. Enquanto no mito chamado Gênesis 2, que o autor é Javé, e só tem um único livro que eu encontrei em todos os 40 anos de pesquisa, que traduz ao pé da letra, e ao pé da letra, no sétimo dia, Deus cria um ser especialmente para fazer, criado para fazer, ou seja, usando assim dois neologismos, barado, porque Elohim bará, cria barando, para Yaash, para fazer. Então a gente percebe que é um demiurgo, como Platão falou, um ser que vai ser comparado a Marduk na mitologia caldaica, que recebeu poder suficiente para fazer uma obra semelhante, mas jamais poderia fazer igual, a de Elohim. A grande diferença já começa que ele só faz tudo de uma matéria pré-existente, enquanto que Elohim cria do nada, porque o verbo bará significa tirar o que não existe, trazer à existência o que não existia, e Yahvé faz como um marceneiro ou um carpinteiro que de uma árvore ele serra e faz tábuas, e dessas tábuas ele faz móveis. Então isso já é uma imensa diferença, e Yahvé não tem o poder de criar do nada. E enquanto que toda a criação de Elohim é classificada, cada dia da criação, a cada ato da criação como bom, e Yahvé, quando faz o homem, que é o rei da criação, ele olha e viu que não era bom. Então isso é absolutamente... E aí faz a mulher para ser empregada e companheira do homem. Quer dizer, uma diferença imensa de concepção. Logo, a diferença não está somente no nome, na verdade são duas tradições diferentes, e que eu acho que essas tradições vão se complementando para que a gente possa entender esse grande e imenso mistério que é a existência do mal. Bem, no Gênesis 1, nós já temos aqui que a primeira coisa que Deus criou, no primeiro dia, Deus disse, Deus, Elohim, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Quer dizer, o que nós chamamos de mal teve a sua criação feita por Deus,
como uma consequência natural, porque é impossível você projetar a luz, criar a luz, sem projetar as sombras. Então, tudo aquilo que existe, uma vez que haja luz, tudo projeta uma sombra. E então as trevas seriam essa sombra. Logicamente, as trevas seriam a sombra do bem. Dentro do universo de Elohim, está tudo equilibrado. Tanto assim que no sétimo dia, ao criar Javé, né, criou para fazer, Deus criou para fazer, ele olha e diz que viu que tudo era muito bom. Então assim termina o primeiro mito, né, com absolutamente tudo equilibrado, tudo belo, tudo bom, embora já houvesse a matéria-prima, a substância do mal, que será as trevas. Dessas trevas é que Yahvé, o criador do mito do Gênesis 2, ele vai fazer a criação dele, porque os mitos todos, de todos os povos, dizem que no princípio havia solidão e caos. Então, tudo era confuso, caótico e trevas. E o próprio Isaías, nós vamos encontrar essa resposta no livro de Isaías, acho que 45:17, ele diz: eu faço o bem e faço o mal. Eu crio a luz e crio as trevas. Então, é o contrário, aliás. Eu faço a luz e faço as trevas. Eu crio o bem e crio o mal. Então, nós vemos assim que uma criação explicita a outra. Os filósofos, desde os tempos dos neoplatônicos, dos primórdios da filosofia, sempre procuraram compreender o que era o mal. Ora, se é algo criado, né, por uma inteligência suprema, nós não vamos entender nunca. Ele está aí, foi criado como está toda a criação, mas o homem não cessa de procurar decifrá-lo. Santo Agostinho diz apenas que as trevas, o mal, é a ausência do bem. Acho que é um puro jogo de palavras. De qualquer maneira, não tira de cena o mal. Então, no Apocalipse, no livro do Apocalipse, que é uma linguagem toda especial, também mítica, essas trevas são chamadas de dragões, ou Satanás, ou a serpente. E aí nós chegamos ao problema do pecado original, já chegamos aí, embora isso seja mais esclarecido se nós formos até o Gênesis primitivo, que a gente chama de Gênesis 3, e encontrar o relato em Rafael Patai e Robert Graves, encontrar o relato da criação desses monstros, que ele coloca com nomes e tudo, obedecendo à tradição caldaica babilônica. Ele chama o chefe dos dragões, é uma mulher, é feminino, ele chama de Terron. Não está sozinha, é uma legião, porque em determinados momentos, por exemplo, no livro de Jó, é chamada de Terramot, e esse Ot final equivale ao plural, e Berrom, que é o macho equivalente, que também é chamado de Berremot. Então não é apenas um ser, mas uma multidão de seres, de dragões. E Leviatã, que está no livro de Jó, com esse nome mesmo,
enquanto Jó diz que Deus criou, já no caso Javé, Leviatã para com ele se divertir. Evidentemente uma metáfora para dizer que estes seres muito inteligentes e poderosos não conheciam o amor. Então Deus é definido pela teologia como sabedoria, poder e amor. Então esses monstros não conheciam o que era o amor, mas eram muito poderosos, portanto, no plano do poder e no plano do conhecimento, eles se igualavam a Javé, não a Elohim, mas a Javé. E tudo passa a ser uma batalha entre eles e Javé. Pelas minhas elucubrações, parece-nos justo poder afirmar que, como Isaías diz, né, eu crio o bem e crio o mal, eu sou Javé, que esses monstros foram criados num primeiro momento por Javé, por uma necessidade de processar a energia dele, que era tão poderosa que não poderia criar, quer dizer, era impossível fazer a criação com as energias próprias de Javé, a clara do ovo. Então esses dragões teriam o poder de processar essa energia, degradando-a até que elas se tornassem passíveis de serem manipuladas para efetuar a criação. Feito isso, os dragões deixam de ser necessários. Até aí eles foram úteis a Javé. Mas eles não querem ser dispensados da obra da criação. Eles não querem ser excluídos. Então, já que eles não são mais usados por Javé, que cria outros anjos que vão refinar aquelas energias que os dragões criaram para fazer o cosmos, a ordem, a vida, coisas que os dragões não poderiam fazer, porque o habitat deles natural é o caos e as trevas. Eles então tentam sabotar, tentam boicotar, e o relato em Rafael Graves e Patai deixa claro que Javé luta com eles, vestido de armadura, com lança, espada, escudo, montando querubins, ou seja, cavalos alados. Ele luta e trespassa o coração de Behemoth e fende ao meio a cabeça de Terrom. Então, como eles eram imortais, evidentemente não morrem. Tanto assim que o relato termina por dizer: e depois juntou-os, trata eles como se fossem águas, energia pura, num lugar, e passou um ferrolho de onde eles não poderiam sair sem a sua permissão. Isso aí seria explicado pela Cabala como sendo Da'at, a sefira oculta, a sefira de um poder que, quando o mago negro quer, ele acessa o mal nessa sefira, Da'at, porque todos os dragões estão aí. Muito legal. Se a gente for até Mircea Eliade, que nos ofereceu a belíssima obra, a criação dos vários povos, então vários mitos da criação, que é o conhecimento sagrado de todas as eras. Então Mircea Eliade mostra a criação do ponto de vista caldeu. Lá Javé é Marduk, lá o dragão se chama Tiamat, é o mesmo Terrom, com outro nome, e o macho se chama Apsu. E Tiamat produz uma geração de dragões, dos quais cita-se apenas o chefe, aquele que ela colocou como capitão das hostes infernais, né? Que é do sangue desse dragão, desse demônio, que Marduk vai fazer Kingu.
Marduk vai fazer o homem do sangue desse dragão. Quer dizer, o homem tem por essência o mal, já que é feito, né, do sangue de um dos demônios. Mas Jesus Cristo disse isso no Evangelho, né? A gente não deve estranhar, porque Jesus Cristo, explicando melhor a natureza do amor que a Trindade sente pela criação, ele disse: ora, se vós, homens, um filho de vós pedir um peixe... Vós que sois maus, né? Lhe dá... Não, depois é que ele fala. É. Depois. No começo ele diz assim: se vós, homens, se um filho vos pedir um peixe, dará uma cobra ou um escorpião? E pedindo o pão, dará uma pedra? Ora, se vós que sois maus, dais boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, você vê que uma tradição vai completando outra e tudo se encaixa perfeitamente. Mas são 5 tradições diferentes, e para compreender isso, nós temos que ver que Marduk, na verdade, é um deus menor, como Javé, no mito caldaico. Ele é filho de Tiamat, mas depois, quando Tiamat decide voltar ao matriarcado e mandar em todos os deuses, o Anshar e Kishar, que são os deuses primordiais, os mais antigos, incumbe ele, que tinha uma coragem e uma sabedoria muito grande. Só ele tinha sabedoria suficiente, que herdou de Enki, que parece que Javé seria a fusão de Enki e Marduk, porque a personalidade dos dois é que vai dar o perfil de Javé. Então Javé era um deus ardiloso, assim diz, né? E tinha o poder da magia, mas teve medo. Quando Anshar disse a ele para combater Tiamat, ele disse: não seria melhor mandar meu filho, que tem mais coragem? E então Marduk se apresenta e diz: irei, meu avô, seu nome não será desonrado por Tiamat. Já não chama de mãe, já chama de Tiamat. Mas para fazer isso eu necessito de 10% do poder de cada deus. Eram 300 deuses, portanto Anshar senta ele num trono, e os deuses desfilam um por um, cada um passando pela frente dele e dando-lhe 10% do seu poder. Quando termina aquela cerimônia, que deve ter sido algo simplesmente hollywoodiano, ele está com o poder de todos os deuses nas mãos dele. Também foi muita confiança de Anshar fazer isso, porque jamais imaginou que ele ousasse se opor aos deuses bons, né? Na verdade, ele é o Deus bom por excelência, porque ele cria o céu e a terra, partindo Tiamat em duas. A parte superior ele chama céu e a parte inferior ele chama terra. O combate é descrito minuciosamente entre Marduk e Tiamat, né? E é muito interessante ver como essas tradições diferentes, elas vão se encaixando e completando, e você só conseguirá compreender a história toda juntando-as. Cada um em separado dá um pedaço, como se os hagiógrafos ou os escritores bíblicos tivessem feito de propósito para, segundo a Cabala, o segredo ficar preservado. O sol está batendo em mim, não era isso que eu queria, embora Diógenes tenha feito uma brincadeira com Alexandre que ele não gostou. Diógenes tinha feito um voto de pobreza absoluta. Ele era chamado cínico, mas a palavra cínico não tem hoje o significado, perdeu o sentido original. É porque a palavra cão em grego, né, começa com essa raiz. Então eles se reuniam num lugar chamado Cabeça de Cão, e por isso Diógenes é chamado o cínico. Tem a ver com o cão e não com qualquer outra coisa. E Alexandre, quando chega,
conquista o mundo, mas a primeira conquista dele, né? Ele sai da Macedônia e vai conquistar a Grécia continental, e é a primeira conquista dele. Então ele quer conhecer esse homem, né, desapegado, tão desapegado que ele diz que ele usava somente uma cuia para beber água, chegava no regato ou numa fonte, ele enchia a cuia d'água e bebia. Aí viu uma vez uma criança juntar as mãos e beber água com as duas mãos juntas, e ele quebrou a cuia. Já estava usando o que era desnecessário. E Alexandre fica em pé na frente dele e diz: eu vou ver se você é mesmo desapegado. Eu tenho toda a Grécia sob meu poder. Peça o que você quiser que eu lhe darei. Ele olha para Alexandre e diz: não me tires o que não me podes dar. Saia da minha frente que eu estou aqui tomando banho de sol. Isso é biográfico, está na biografia de Alexandre. E Alexandre obedientemente saiu da frente do raio de sol que estava pegando em Diógenes. Então, voltando à nossa história, nós percebemos então que tudo foi feito sob uma ótica cabalística, ou seja, de preservar um grande segredo, a essência do mal, que começa com Elohim, que é o Deus bom, o Pai bom, como Jesus diz quando Marcos chega para ele e diz: bom mestre, que devo fazer para herdar o céu? Ele diz: por que tu me chamas bom? Bom é um só, Deus. Ele esperava que Marcos continuasse dizendo bom mestre, reconhecendo nele Deus. Mas Marcos ainda estava muito verde para reconhecer no Cristo Jesus Deus, e ele retifica e diz: mestre, o que devo fazer para herdar a vida? Então, bom é um só, Deus. Pois bem, se esse Deus que é bom não quis, não pode, não sei, porque Stanislas de Guaita, que é um grande cabalista, um grande ocultista, numa brincadeira que ficou célebre, ele diz que é interessante como os judeus cristãos, ele próprio era cristão, mas Eliphas Levi, mas eles brincavam muito com a sabedoria dessas duas religiões, exatamente pelas aparentes contradições. Então Guaita diz: Deus é onipotente, logo podia fazer a criação como ele quisesse, certo? Certo. Deus é onisciente, sabia, portanto, que o homem e a mulher que ele criou iriam pecar, certo? Certo. Recorrendo novamente ao poder de Deus, né, e à bondade de Deus, que ele é sumamente bom, ele poderia fazer com que Adão e Eva não pecassem, mas não fez. Então fica questionado a sua onipotência, a sua toda bondade e a sua onisciência, porque ele podia ter feito um mundo absolutamente bom. Não poderia, porque os planos do Pai eram muito diferentes. Ele não queria apenas criar a humanidade. Nós sabemos que, segundo todos os teólogos praticamente hoje concordam, né, Jesus foi criado, né, no Evo, portanto no espaço-tempo da Santíssima Trindade, e era esplendor da glória do Pai, ou seja, o único bom, o primogênito da criação. Então ele tinha um plano para fazer uma criatura, portanto um ser criado, que fosse igual a ele, o que nos dá a nós hoje um privilégio muito grande, pois sabemos que, como disse Paulo, com alegria caminhamos para vós, Senhor. Vamos ser deuses como a serpente, e voltamos ao mito dela, como a serpente que enganou Adão e Eva, né? Chamou Eva e foi para o terreno dela, da serpente, que é o mesmo que dragão, viu? A teologia bíblica não para nós uma serpente é uma serpente, um dragão é um dragão. Na Bíblia, no Apocalipse, ora São João chama o diabo de serpente,
a serpente antiga, ora ele diz que o dragão esperava que a mulher desse à luz seu filho único para devorá-lo, que é a Herodes, quando mandou matar os inocentes com a intenção de matar Jesus. Então, a serpente vai chamar Eva para o terreno dela, do conhecimento, da sabedoria, onde só Javé poderia, e muito mais o Cristo, porque o Cristo sai de dilemas que Satanás coloca a eles. Ontem eu estava dando aula à Verinha e ela fica encantada, diz como é que ele podia sair disso, a questão da pecadora, da adúltera, né? Que perguntam, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério, a lei de Moisés, é sagrada, né? A lei de Moisés, se ele fosse contra a lei de Moisés, pronto, ele estava acabado. Manda que ela seja apedrejada, e tu o que dizes? Sim ou não seriam respostas que acabaria com ele. Porque sim, ele estaria contrariando toda a misericórdia que ele vinha pregando, que Deus é o sumo amor e a suprema misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque a misericórdia triunfará no dia do julgamento. E aí, mas o dragão é esperto. Ele não vai para o terreno que ele é fraco, o amor. Ele vai explorar, junto no diálogo com Eva, o terreno da sabedoria, onde ela está muito abaixo dele. E aí o diálogo é breve. Não é verdade que Deus vos proibiu de comer das árvores do jardim? Eva diz, não, podemos comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, para vivermos eternamente. Não podemos comer da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. E aí eles, mas Deus sabe que está guardando esse conhecimento para eles só, porque se comerdes, sereis como Deus. Scientes de bonum et malum. Essa frase latina é muito mais do que parece, porque foi traduzida por discernindo o bem do mal. Nós já dissemos na nossa conversa anterior que não é discernir, né? É determinar o que é bom e o que é mal. Determinar porque eu quero. Elifas faz uma pergunta muito curiosa. Uma coisa é boa porque Deus a quer, ou Deus a quer porque ela é boa? Esse é realmente inteligente. Então, uma coisa é boa porque Deus a quer. Essa é a resposta certa, né? Porque Deus determina o que é bom e o que é mal. Fez a luz e viu que a luz era boa. E fez os mares e os grandes animais marinhos e viu que era bom. Então, ele é quem vê que é bom. E fez finalmente o homem à sua imagem e semelhança e os abençoou e disse crescei e prolificai e povoai toda a terra. E no final viu que tudo era excelente, muito bom. Então, ele determina. Então, nós deveríamos ter recebido dos nossos pais, se houvesse a reprodução, não sabemos exatamente como seria a vida no paraíso, né, se não houvesse o pecado original, mas já estava nos planos de Deus que Jesus tinha pedido uma multidão de irmãos. E ele não poderia negar ao filho mimado dele tudo que ele queria. Então, se Jesus pediu uma multidão de irmãos, então El vai dar a Jesus uma multidão de irmãos e faz a humanidade, e cria a humanidade e dá de presente a Jesus. Então, nós somos criados para algo que nós nem imaginamos. Paulo diz, não há mente que possa imaginar a altura, a largura e a profundidade do amor que o Pai tem por nós. Então, a serpente muito sutilmente então vai puxando Eva para onde? Para o terreno do conhecimento, onde ela tinha, né, muito e Eva tinha pouco. Engana Eva, né, e Eva cai nessa de que devia
se apossar desse poder. Assim, por exemplo, matar é pecado. Porque Deus disse, ele determinou assim. Mas aí o homem passa agora a determinar se quer que seja assim ou se não quer que seja assim. E, por exemplo, na guerra matar não é pecado, e para os grandes potentados, Sam Kennedy foi assassinado porque fabricou as notas as cédulas do dinheiro americano, e os banqueiros, que era quem fabricava o dinheiro e emprestava ao Tesouro Nacional, mandaram matá-lo. Então, e nós estamos vendo no nosso mundo de hoje como tudo está sendo virado de cabeça para baixo, e todos os valores tradicionais estão sendo invertidos. Mas é um poder. É um poder. Então, e um poder que nos iguala a Deus. Porque nós podemos determinar, segundo a nossa vontade, que uma coisa seja boa ou que ela seja mal, arbitrariamente. De tal maneira que um esquimó, se eu for até lá, ele me oferecerá a esposa dele para passar a noite, e se eu recusar, ele se ofenderá. Quer dizer, você veja como é que são as coisas, né? Então, e assim nós vamos ter que viver os tempos até o final do Apocalipse, mas o fato é que está aí um grande mistério, porque lembre-se, segundo o mito, que é o poema da criação, o Gênesis 1, as trevas surgiram da luz. Então Elohim, o Deus bom, é, no fundo, o responsável por isso. Nós vamos então questionar a bondade de Deus, porque ao criar a luz, ele projetou as trevas. Não podemos. Não entendemos. Será que ele podia criar a luz sem projetar a sombra? Ele é todo poderoso, ele pode tudo, mas ele quis, né? E Jesus enfrentou essa sombra, Satanás, né? Foi o célebre embate no deserto, e enfrentou no território dele, na sabedoria, no território da sabedoria, e ganhou. Então, nós deveremos evitar isto. Santo Agostinho, portanto, diz, então nós temos que El, o Deus bom, criando a luz, projetou as trevas, que Javé, segundo Isaías 45:17, faz o bem e faz o mal, no Apocalipse, que a tarefa do mal é tentar destruir o bem, já que eles foram excluídos, os dragões foram excluídos da parte final da criação. A revolta faz com que eles, então, tentem boicotar, sabotar a obra da criação. No poema babilônico da criação, Marduk vence os dragões, né, todos, mata Kingu e do sangue dele faz o ser humano, mata Tiamat, divide ao meio como um peixe, faz o céu do pedaço de um corpo dele, do outro pedaço ele faz a terra. Então, já profetizando que no final, né, o Deus bom vencerá, o bem vencerá. Mas muita água rolará por debaixo da ponte. Então, nós podemos aproximar a figura de Marduk de Javé, podemos aproximar de Jesus, porque Jesus, Satanás fez toda a trama na cabeça de Caifás para matar Jesus. Era exatamente o que Jesus e o Pai Celeste queriam, para ele ser crucificado e assim pagar pelos nossos pecados. Porque, como já dissemos antes, Javé e Jesus
têm dignidade infinita, são criaturas com dignidade infinita, enquanto que a humanidade tem dignidade finita. E quando o homem fere Javé, escolhendo a verdade dita pela serpente e não a verdade dita por Javé, ele contrai um débito infinito que só poderá pagar por um ser que tenha dignidade infinita. Ora, Javé é a própria lei. Então é ele que determina que dura lex sed lex. A lei é dura, mas cumpra-se. Logo ele não poderia. Então o próprio Jesus vem, se encarna e graças à dignidade infinita, o sacrifício dele tem valor infinito e nós então somos perdoados dos nossos pecados. Ou seja, Satanás entra em desespero ao perceber que perdeu o primeiro round. Quando ele pensou que Jesus estava destruído, na verdade o sacrifício dele, como ele disse, atraiu a ele todos os homens. Mas a batalha continua. E aí seria pouco sábio nós tentarmos enfrentar os dragões, vamos chamá-lo assim, porque não devemos temer Satanás. O diabo não deve ser temido, né? Os cristãos, de modo geral, eles colocam o diabo como se fosse um antideus. E assim termina que eles usam a imagem do diabo para criar uma religião do medo. Quer dizer, o fiel, na verdade, ele não peca, ele faz um esforço enorme para não pecar, não tanto por amor ao céu, mas pelo medo do diabo. Isso não está certo. Não é isso que Deus quer. O triunfo do Cristo está justamente em que, como Ele, nós venhamos a amar o Pai com o amor que o Pai nos ama. Então, esse é o projeto da criação. O homem, livremente, tentado pelos vários demônios, que seriam 5, Terrom, Berrom, Tiamat, Kingu e Leviatã. Na verdade, esses 5 são chefes de legiões. Então, não sabem amar, eles não conhecem o amor de Deus, só o poder e a sabedoria. Então, o cristão esperto vai fazer o que Jesus disse. Por isso que na missa ele colocou como símbolo central a taça, que é o símbolo do coração. Não vão por outro caminho. Copas. O copo é o coração, né? Cheio de sangue. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Então, o coração. Então, o cristão que for tentar brigar com o diabo no terreno do poder ou do conhecimento, está fadado a ser vencido. Isso só Javé ou Jesus. Mas, no terreno do amor, a nossa vitória é fácil, porque ele fica completamente desarmado. Ele não conhece o amor, ele não sabe o que é o amor, ele não conseguiria jamais entender por que Jesus morre, sendo justo, poderoso e bom, por nós pecadores que somos maus. Então o mistério do amor é fechado para Satanás. Ele não compreende. Então é o terreno, é o calcanhar dele. É engraçado que vocês, mulheres, então, têm um privilégio, porque Deus, quando profetiza a salvação, por uma mulher entrou o pecado no mundo, né? Que ela deixou-se atrair por Satã e quis discutir com ele, quis levar um papo com ele na base da lógica, mas a profecia de Javé é que ela lhe esmagará a cabeça. Então, a primeira derrota de Satã já foi o Fiat de Maria. Uma menina de 13 para 14 anos, praticamente uma criança, educada na fé, sabendo que já era prometida a um homem chamado José, portanto já tinha um esposo, e nem com ele era lícito que ela se deitasse, só depois de 1 ano de noivado, e ela aparece grávida.
quando o anjo diz que o Espírito do Senhor descerá sobre ti com a sua sombra, por isso que tu conceberás, será chamado Filho do Altíssimo. Como se fará isso se eu não conheço o varão? Quer dizer, terei que quebrar meu voto de castidade? Ele disse, não. O próprio Deus será o pai do filho que conceberás. E ela disse, seja feito segundo a vontade do Senhor. Fiat. O mesmo fiat que Deus Todo-Poderoso disse 7 vezes para criar o mundo, ela cria um novo mundo, que é Jesus, um novo universo, um novo homem, fiat. E ela sabia das consequências. Ela sabia que São José estava em outra casa, que ele seria o primeiro a estranhar como é que ela apareceu grávida e que ele deveria denunciar e ela ser apedrejada. Ela sabia que, supondo que José fosse bonzinho e não a denunciasse, que só o marido tinha esse poder de denunciar. Se ele quisesse não denunciar, ele não denunciava. E se ele não denunciasse, ela ficaria mal falada. Os rabinos judeus compuseram um livro chamado Sefer Toledot Yeshua. O Yeshua, que agora a febre é como é que se pronuncia o nome de Jesus em aramaico. Livro da geração de Jesus, onde eles dizem que Maria se encantou por um oficial romano e traiu José. Em suma, ao dizer fiat, ela se expunha à morte quase certa. Então foi preciso, assim, uma obediência aos planos de Deus, uma fé em Deus e um amor que era quem presidia a toda essa ação que Satanás não é capaz de entender. E Deus ajeitou tudo de tal maneira que José aceitou, as línguas malfalantes falaram e ela e José nunca explicaram, só falaram como foi para os evangelistas que escreveram na nossa Bíblia como foi a concepção virginal. Agora o pastor Rodrigo Silva, que é o arqueólogo adventista, produziu 2 vídeos sobre Maria que são um primor, vídeo 1 e vídeo 2, e no terceiro vídeo ele está tentando explicar, eu não vi ainda, como foi o parto de Maria, porque eles, adventistas, acreditam que ela é virgem antes, durante e depois do parto. Assim, se ele não passou pelos canais normais, como é que foi? E ele, como pastor evangélico, vai explicar no vídeo 3. Né? Evidentemente, do mesmo jeito que ele entrou no cenáculo, depois de ressuscitado, os apóstolos com medo e a portas fechadas, e ele entrou. Então, do mesmo jeito, né? A Vera me perguntou uma vez, Jesus sabia que ele era Deus mesmo quando ele era um embrião no ventre de Maria? Sim, sabia, porque a mente dele sempre esteve no céu, né, junto com a Santíssima Trindade, e ele sempre foi aquilo. O corpo estava sendo formado, mas ele, a alma espiritual de Jesus, ligado àquele corpo misteriosamente, sempre foi a mesma. Como diz Paulo, Jesus o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele nunca mudou. E Santo Agostinho, num jogo de palavras, que não é um mero jogo de palavras, diz: aquele que era, o verbo, passou a ser aquilo que não era, o homem, sem deixar de ser o que era, o verbo, ou seja, ele nunca saiu do céu. Mas a primeira vitória de Deus sobre Satanás, o que Satanás queria era provar a Deus que criar a humanidade era um grande erro. Ele não sabia que Jesus já estava criado, né? Isso era um segredo que ele não sabia. Só Javé, que era o anjo superior, sabia. Então, agia de acordo para que se cumprisse todo o plano do Pai. Mas nenhum outro anjo sabia, principalmente os anjos rebeldes. Então,
termina que Jesus usou os planos deles para fazer o que ele queria que acontecesse e, pelo poder que ele tinha, pela união hipostática com o Verbo, ele ressuscita ao terceiro dia e se torna, daí para diante, perfeitamente Deus, nascido de Deus, luz proveniente da luz, Deus verdadeiro, nascido do Deus verdadeiro, como o credo sinal apostólico diz. Pronto, então chegou, ele já recebeu o prêmio dele. Agora nós que cremos na promessa dele, esperamos que venha o sono da morte e que quando despertarmos, sendo despertados por ele, ressuscitemos e tenhamos a natureza igual a dele, por graça, não por mérito. Ele recebeu por mérito, porque toda paixão, ele disse a você uma vez, o difícil é saber a hora em que ele abandonou, ou seja, os poderes dele divinos. Quando foi que o Verbo rejeitou Jesus? Quando foi que ele carregou os pecados do homem sobre ele, né? Evidentemente, quando ele colou a orelha de Malco, ainda tinha poder. Quando o sumo sacerdote disse, eu te conjuro em nome do Altíssimo, tu és o Mashiach, e ele disse, Eié, só pode ser dito como Adonai. Então, até ali, o Verbo ainda estava presente. Então, foi depois disso. Né? Então, seria interessante, porque para ele foi o maior sofrimento. Mas, então, o que fica, né, da nossa aula é isto. O diabo é um leão amarrado, diz Santo Agostinho. Não tente enfrentá-lo no território dele. Sabedoria, conhecimento, poder, só Javé e Jesus conseguirão. Agora, traga ele para o seu território, o amor, e ele ficará frágil, feito um bebê. Ele não tem ideia do que é o amor, não consegue compreender o mistério do amor, e então, se você ama, ele não consegue entender que tipo de sentimento é esse que uma mãe, como diz Paulo, tem como garantia o céu, porque, segundo a lei, Jesus disse, aquele que quiser ser grande, faça-se o servo de todos. E você serve sua filha como se ela fosse uma rainha. Então, tua existência toda será, e tua mãe fez o mesmo. Então, isso garante à mulher a salvação, porque ela imita Jesus, sendo a serva do filho, uma verdadeira mãe, porque há mães que abandonam os filhos. Então, já nós homens teremos que ir por outro caminho, porque não é por esse, né? Então, graças a Deus, que Deus concedeu a vocês, mães, esse privilégio. Então, uma amiga minha tinha um companheiro, não eram casados, mas conviviam e eles tinham uma relação muito bonita, ele muito inteligente, e ele não comemorava o Dia dos Namorados, ele não comemorava o primeiro dia que eles foram para um motel. Agora, o Dia das Mães, ele comemorava, porque ele sabia que isto é que é o grande privilégio da mulher. No filme meio mítico, Marcelino Pão e Vinho, quando Marcelino pergunta a Jesus, onde está tua mãe? E Jesus diz, no céu. E a minha mãe? E Jesus diz, todas as mães estão no céu, Marcelino. Então me leva para ver tua mãe, minha mãe e a tua. E aí Jesus diz, é o que você mais deseja na vida? Ele diz, sim, eu quero conhecer minha mãe. E Jesus desce da cruz, a imagem desce da cruz e pega ele no colo e volta para a cruz, e vão desaparecendo, e ele volta a ser uma imagem crucificada sob o olhar extasiado dos monges. É uma parábola lindíssima, né? Todas as mães estão no céu, Marcelino. Então,
É a garantia. Que coisa linda, né? E a mãe de todas as mães é a garantia disso, né? Que foi depois de Jesus, foi a primeira a entrar no Evo, portanto no espaço-tempo da Santíssima Trindade, na Assunção, proclamada como dogma pelo Papa Pio IX. Livre de mácula, sine mácula. Muito bem, então não te esqueças, não ceda à tentação de lutar contra as tentações com a inteligência, nem com o seu poder. O jejum é muito poderoso, a esmola, né? Jesus Cristo diz, cobre multidão de pecados, mas o amor é a nossa grande arma. Satã fica completamente indefeso diante do amor. Então, é só você se lembrar de alguém que você ame e ame muito, e ele ficará confuso. É uma coisa que ele não entende. A cabeça dele entra em pane. Então, é relativamente fácil vencê-lo. Né? Relativamente fácil. Então, ficamos assim. Esse é o mistério do pecado original. Quer dizer, nós fomos fundo em todas as tradições para mostrar que, na verdade, foi criado por Deus. Aliás, é um silogismo fácil. Se Deus é o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, como nós rezamos no credo, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, logo, o mal não poderia ter outro Criador. É óbvio. Senão, algo teria sido criado não por Deus, o que contraria o símbolo apostólico. Muito bem, minha querida. Então, que Deus lhe cubra com o sopro do Espírito Santo a você e aos que você ama.